Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp Cidadania, que hoje vai conhecer o trabalho da Arca, uma associação que faz um trabalho todo especial voltado para a cultura e para a população de Ribeirão Pires. Aqui ao meu lado, já no estúdio, a Fernanda Henrique, que é atriz e produtora cultural e diretora da associação. Preciso já te desejar as boas-vindas, fique muito à vontade aqui no nosso sofá. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Bruna. Estou muito feliz de estar aqui representando essa associação que tem 22 anos de estrada e agradecer o convite e espero que a gente possa aí ser exemplo para tantas outras entidades e tantas outras pessoas no estado de São Paulo. Vamos bater um papo então? Vamos? Vamos começar do início? Me conta o que é a Arca, por que desse nome e o que ele significa. A Arca é a associação, nasceu lá como Associação Ribeirão Pirense de Cidadãos Artistas. Agora somos Ponto de Cultura Cidadãos Artistas. A Arca nasce em 2002 com o desejo de colaborar com os artistas da cidade. Ribeirão Pires tem uma trajetória artística muito potente, muito latente, e em 2002 percebemos que faltava uma estrutura para poder representar os artistas, né? Então criamos essa pessoa jurídica que pudesse então representar os artistas em editais, para buscar recurso e fomento para a cidade. Então a Arca nasce com esse primeiro desejo de representar de maneira jurídica, de maneira burocrática os artistas, e aí no seu caminhar também compreende-se a necessidade de ser uma entidade com viés social, que trouxesse ali para as nossas bases, para a nossa região, também o fazer artístico. Então, a partir disso, nasceu também uma agenda anual de eventos e uma série de atuações onde a associação passou a ter atuação, Então, nos conselhos, nas associações amigos de bairro, nos festejos da cidade. Ribeirão Pires é uma estância turística. Então, sendo uma estância turística, tem uma série de eventos e de atividades que a gente compreendia a necessidade de uma atuação também do setor cultural. A Arca foi fundada por artistas? Você está na instituição desde a sua implementação? Eu não estou desde a fundação. Na época, em 2002, eu ainda estava na minha formação, Eu tenho 37 anos, a Arca tem 22 anos. Então, eu ainda estava num processo de formação nas oficinas culturais da cidade. A gente teve a honra de ter ali, entre 96 e 2000, as oficinas culturais que formou uma gama muito potente de artistas. Então, a Arca ela foi fundada por artistas, ela foi pensada por artistas, para que pudesse ter a cara mesmo e que pudesse ter a essência e a necessidade. Tanto que lá no começo nós participamos também da Agenda 21, que foi um marco histórico, onde o município projetou aí para os próximos 10 anos o que seria a cidade, e a Arca estava ali participando disso também com esses artistas fundadores e que muitos deles até hoje atuam na entidade. Muito legal, deve ser incrível ver essa evolução dos artistas e também da associação. Exatamente, a gente vê a trajetória, Começamos ali, importante também pontuar aqui, Bruna, que no começo diversos artistas nem podiam ali assinar, porque eram menores de idade, porque as oficinas culturais no município, ela atendia ali a partir dos 11 anos, tinha uma formação mais ou menos nessa idade. Então, muitos artistas nem podiam efetivamente assinar a documentação, mas estavam na construção, e a gente vê hoje artistas que voaram, que ganharam o mundo aí, que participaram da fundação da entidade, hoje trabalham em grandes companhias, se profissionalizaram e luta também para ser reconhecido como trabalhador da cultura, que essa foi uma trajetória da Arca, compreender como você sai, de artista, essa imagem deslumbrante, que é artista, toda empoderada. Muita gente, quando fala em artista, pensa em glamour, Exatamente. Nem sempre é por aí. Nem sempre é por aí. Os artistas são trabalhadores, E a Arca, compreendendo essa função de artista trabalhador, de artista cidadão, a gente conseguiu também avançar nessa identificação. Então, acompanhamos junto com todo o Brasil como que a gente também foi buscando espaço
para ser artista, cidadão, trabalhador da cultura. Vamos então falar do início, de quem são os assistidos, quem eles eram naquela época. Eram todos crianças? Já tinham adultos que já trabalhavam como artistas e viviam disso especificamente? Como é que foi também essa evolução? O público-alvo de vocês mudou do início para cá? Me conta um pouco. No começo, a associação ela sempre teve o desejo de fomentar e proporcionar a prática artista dos próprios artistas. Então, todos os nossos eventos, mesmo que ligados, que fosse na rua, que fossem em espaços fechados, no teatro, a ideia era reunir os artistas da cidade. Claro que quando você traz o artista, ele também mora na cidade, ele também vive a cidade, e aí você tinha ali o público, que era o fazedor e também o público. Mas isso foi abrindo um leque de possibilidades e a gente também começou a assistir as famílias. Então, ir para os bairros, né? A gente tem uma série de eventos, tem um evento muito bonito nosso que é o Se Essa Rua Fosse Minha, que é onde a gente vai para os bairros da cidade e a gente resgata as brincadeiras antigas, brincadeiras populares, né? A gente tem até uma que é as brincadeiras da vovó, né? Então é o peão, o bambolê, a amarelinha, todas essas brincadeiras. Então a ideia é os artistas reunidos resgatando e estudando essa tradição e vai para a rua para fazer a troca com as crianças, com os adultos, com os idosos. Então o público da Arca sempre foi muito diverso. A gente sempre dialogou muito bem com as crianças, mas também dialogando ali com os adolescentes, adultos e também com os idosos. A gente compreende que a cidade precisa ser para todos, então a Arca sempre trabalha muito com a família e do melhor aspecto possível, né? Aquela família que interage com a cidade. A gente vai detalhar todas essas ações daqui a pouquinho, vamos elencar quais são as ações da Arca. Eu quero saber de todos os detalhes de todas essas ações, mas você no início estava me falando de assistência jurídica, né? Vamos primeiro ter uma ideia dessa orientação jurídica que vocês davam naquela época e como isso funciona hoje e de que forma isso evoluiu também. Isso é muito legal, Bruna, porque até hoje a gente sente essa dificuldade na pele, né? Quem estiver aqui nos assistindo, os trabalhadores da cultura, sabe o quanto é difícil você ter ali uma representação burocrática e um respeito enquanto trabalhador. Nós começamos a perceber lá no início da Arca que os artistas tinham produção, então eles tinham espetáculo, eles tinham capacidade, eles tinham como desenvolver o seu trabalho, mas eles, por exemplo, não poderiam ser contratados pela prefeitura. Porque não dava para contratar uma pessoa física, tinha toda uma burocracia para fazer um contrato direto. Às vezes aquilo poderia ser interpretado inclusive como hobby. Como hobby também, né? Então, eu faço teatro amador, então faz um favor ali, faz uma apresentação. Você não topa fazer uma apresentação da sua pecinha? E a gente começou a perceber que era necessário uma representação jurídica, uma representação que de fato fizesse esse papel de dialogar com os artistas enquanto trabalhadores. E com os contratantes. Com os contratantes, principalmente. Então, a maneira de você poder concorrer a um edital, né, mesmo isso, acessar recursos de editais do governo do estado, como o PROAC, também ser contratado por grandes empresas como SESC, SESI, a gente sentia dificuldade. A região não tinha, né, a cidade de Ribeirão Pires não tinha essa mobilidade. Então, a associação, ela passou a ter essa funcionalidade de representar os artistas de maneira jurídica através do seu CNPJ e, claro, que de maneira colegiada, né, ali na associação. E isso foi fundamental para compreender também que tinha ausência de políticas públicas de editais, por exemplo, para a contratação. Então, isso também nos colocou em movimento. Agora temos a representação jurídica, falta o edital. Como é que isso aconteceu na prática, assim, no dia a dia? Vocês começaram fazendo parcerias, tem advogados que passaram a frequentar a Arca? Como é que foi? Nós tivemos uma série de pessoas incríveis. Eu imagino que seja um trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha e também muita gente que levou a gente muito a sério, né? Mesmo sendo jovens artistas, né? Os fundadores da entidade eram jovens artistas e as pessoas levaram muito a sério, né?
Tem até o nosso companheiro, né, o Lima, que hoje está lá no Rio de Janeiro, atuando na Ancine. Ele estava na fundação ali da Arca e nos orientou muito sobre quais caminhos seguir. Então, teve um corpo de representação, advogados, pessoas ligadas à administração, pessoas ligadas ao setor público, que nos orientou para que a gente desse os passos corretos. Né? Então, a gente teve muita orientação e isso foi muito bacana porque gerou uma troca genuína, né? Ainda falando de início, porque eu gosto sempre de trazer emoção para esse bate-papo, porque eu acho que sem emoção não faz sentido. Você se lembra qual foi o grande marco desse início, assim, quando vocês perceberam que, poxa, a gente conseguiu profissionalizar isso tudo? Estamos fazendo a diferença na vida desses artistas, agora é para valer. Eu acho que um grande marco foi quando nós conseguimos ser contemplados pelo projeto Primeiro Emprego. Esse projeto Primeiro Emprego era um projeto do governo federal e que financiava entidades para formar outras pessoas. Então, a entidade recebeu um recurso do Primeiro Emprego para que pudesse selecionar jovens e ali garantir formação. Então, teve formação na área da recreação, área da culinária. Então, teve uma série de coisas que formou artistas que hoje atuam na cidade. Então, aquilo foi um marco para a gente compreender qual que era o papel fundamental da entidade, que era esse papel multiplicador. Né? Então, o recurso que veio do governo federal possibilitou que numa cidade pequena como Ribeirão Pires, que é uma cidade de 120 mil habitantes, né? Uma cidade que é considerada cidade do interior, mesmo estando aqui na região metropolitana de São Paulo, possibilitou que a gente sonhasse, possibilitou que a gente trouxesse o sonho daquele jovem ser profissional da área da cultura, ser um trabalhador da cultura no futuro. Então, isso foi muito significativo, porque você garantiu emprego e renda para muitas famílias, porque os jovens recebiam, né, uma bolsa para poder participar. Então, a gente teve ali aquela capacidade de administrar um recurso e gerar emprego, renda para o município, além de formar artistas, que é o nosso bem maior, né? Foi nesse momento, portanto, que vocês ampliaram a assistência. Exatamente. Passaram a oferecer mais oficinas? A gente tinha oficinas, os jovens iam para lá e passavam todos os dias da semana na entidade. Porque eles queriam, né? Não porque ninguém obrigava, porque o pai achava legal, porque era da vontade deles. E muitos desses jovens, né, que participavam desse programa também atuavam como voluntários da associação. Poxa. Porque no meio desse caminho a gente entendeu que a gente precisava oferecer para a sociedade também aquilo que era muito caro para a gente, que era a nossa atuação, o nosso fazer artístico. Então, a gente criou a nossa agenda anual de eventos. Então, esses jovens que participavam do programa Primeiro Emprego, nas suas horas vagas, né, nos finais de semana, na agenda de eventos da entidade, também atuava na agenda de eventos. Então, e naquela época eram quantos assistidos? Olha, eu não sei exatamente o número. Mas uma média. Mas uma média, eu acho que em torno de 40 pessoas ali Bastante que passaram pela formação. E aí tinha também uma questão da diversidade, né? De pegar jovens de bairros diferentes, de criar essa diversidade. A entidade ficava num bairro muito próximo do centro da cidade, mas como oferecia transporte, a gente conseguiu também atender as pessoas periféricas que conseguiam vir até o centro para poder fazer esse curso. Os professores também eram professores ligados a essa diversidade. A gente tinha a Olívia como professora ali de culinária, que já tinha, né, uma cozinha solidária, que atende pessoas em situação de rua, então ela podia atuar como professora nesse curso também. Então foi uma diversidade de ganhos e que só avançou. Hoje a Olívia também é voluntária na entidade, ainda participa das ações e continua com a sua cozinha, né? Então a gente viu que ali foi um marco importante, principalmente de financiamento, porque é importante que as entidades tenham financiamento, que tenham políticas públicas para que elas possam retribuir e também atrair outras pessoas ali para o seu ofício, né? E aí agora vamos falar de presente, né? Falamos um pouquinho do passado, de como vocês começaram. A partir do momento que vocês receberam esse recurso, o que esse recurso possibilitou vocês de fazer mesmo? Quais são as oficinas, por exemplo, que hoje vocês oferecem na Arca? Me conta um pouco do presente, do momento presente, do que vocês estão vivendo.
vou fazer uma linha aqui muito generosa, né? Pode ser generosa. Porque a gente passou, Bruna, a gente passou por esse projeto, né, que foi um grande projeto com recurso na entidade, primeiro que possibilitou a gente manter a nossa sede. A gente não tem um espaço da entidade mesmo, né? A gente não conseguiu ainda adquirir um imóvel que fosse da entidade. Nós iniciamos no espaço público, que foi cedido ali por uma concessão por um período muito curto. A administração no período não tinha interesse, então nós tivemos que locar um espaço. Então esse projeto ele foi fundamental para que a gente pudesse garantir a sobrevivência do espaço físico da entidade. Então nós tivemos ali essa possibilidade de locar, nós ficamos nesse local por 15 anos, né, no mesmo local, então a gente conseguiu se organizar dessa maneira. E no passar dos anos isso também gerou um histórico, porque é importante que as entidades que oferecem serviços, né, serviços diversos, inclusive serviços sociais, é muito importante o histórico com que essa entidade atua. Então a Arca conseguiu adquirir um histórico, através desse nosso histórico e da nossa agenda anual de eventos, nós fomos contemplados em 2010 com o prêmio, né? Nós fomos reconhecidos pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura, um ponto de cultura cidadãos artistas. Os pontos de cultura eles estão ligados ali com a lei do Cultura Viva, de você fomentar espaços que atuam com o fazer cultural, com essa questão de ser valorizado e de ser compreendido como um espaço de luta e de resistência na cidade. E isso abriu muitos caminhos para nós. Depois disso, a gente recebeu um prêmio, que é o Pontinho de Cultura, Cidadãos Artistas também. O Pontinho de Cultura, ele é ligado, né? Pontinho de Cultura, Amigos do Saci, ao resgate da cultura popular. A Arca, ela tem essa veia muito latente com a cultura popular brasileira, com a cultura popular do estado de São Paulo. Então, muito imbuído aí, muito bebido nas manifestações culturais do Saci e dos seus amigos, nós ganhamos esse prêmio e pudemos atuar dentro da escola pública, porque a gente levou esse projeto do Pontinho de Cultura Cidadãos Artistas, Amigos do Saci, para uma escola estadual, a Escola Felício Laurito, que abriu as portas e a gente fazia atividades com as crianças no contraturno, em especial as crianças oriundas do abrigo municipal, as crianças que tinham ali uma necessidade de uma atuação mais direta artística. Então passamos por tudo isso até chegar, né? Hoje nós estamos com outro espaço, um novo espaço, inclusive que vamos reinaugurar agora no dia 13 de abril, já fica o convite. Quem quiser conhecer o novo espaço da Arca, estará lá na Rua Aurora, número 39. Vamos inaugurar agora no dia 13 de abril. E aí isso foi gerando para a gente uma série de benefícios, né? Hoje a gente atua também como parceiros de entidades em toda a região do ABC. Nós temos muito orgulho de ter o nosso bloco de carnaval também, que é o Maracatosco, que de maneira ininterrupta desfilou há 22 anos na cidade de Ribeirão Pires, sempre às terças-feiras. Então a gente vem com uma série de manifestações que duram até hoje, né? Tem algumas que são os nossos xodó, como o Maracatosco, e tem outras que a gente tem atuado. Acabamos de ser contemplado pela Lei Paulo Gustavo no nosso município, com o nosso Festival de Cenas Curtas, que acontece também há mais de 15 anos o festival. Então a gente agora nessa edição aí contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Eu vou pegar o gancho, já que você convidou as pessoas a conhecerem a sede da Arca, eu queria que você contasse pra gente como é frequentar a Arca no dia a dia, na rotina. Qual o horário de funcionamento, quem é que vai para lá, quanto tempo essas pessoas ficam lá, o que elas encontram? Me conta o dia a dia de vocês. Hoje a gente não tem funcionários. Toda a equipe da entidade são equipes de voluntários, né? Todos nós somos voluntários na entidade, então isso dificulta a gente ter um funcionamento diário, né? Então as nossas agendas, elas são pautadas todas com organização prévia.
Então, a associação ela é aberta para ensaio de grupos e tem o lance da autonomia, né? O grupo que vai ensaiar lá, cuida, organiza o espaço, abre a sede, limpa o espaço, organiza. A ideia ela é ser horizontal mesmo, né? A gente se cuida e também cuida do espaço. A gente tem no espaço muitos bonecos gigantes, que a gente trabalha lá com os bonecões gigantes, que o pessoal costuma falar, o bonecão de Olinda, a gente não, é o bonecão de Ribeirão. Então a gente tem os bonecões de Ribeirão, que é confeccionado pelo Rafael Clemente, que é o nosso artista plástico e que atua nessa área. Então a nossa sede ela tem um funcionamento orgânico e de acordo com as demandas. Então o grupo que quiser ensaiar, que for lá se ensaiar, se compromete com a abertura, com o fechamento, né? A gente faz ali um revezamento e a limpeza do espaço, a organização fica para as nossas horas de folga, né? Então normalmente domingo à tarde é o dia de ir lá e roçar, limpar o quintal. A gente sempre conta com a ajuda de outros voluntários para poder organizar a entidade, porque infelizmente a gente atua na entidade, mas o nosso recurso do dia a dia, o nosso trabalho efetivamente são em outros espaços. Então nós somos professores, somos educadores, trabalhadores bancários, cada um tem uma outra tarefa e ainda assim assume compromisso com a entidade nas suas horas de folga. E quais são os trabalhos que vocês realizam lá? Você me citou alguns, né? O bonecão, tem a questão dos eventos. Quais outros que vocês fazem que você poderia citar? A gente tem a agenda anual de eventos na entidade, né? A gente se baseia muito nos meses. Então, em janeiro, a gente tem o Todos por Um, que é um evento muito incrível, que é um sarau a céu aberto, que a gente realiza na Praça Central da cidade. E a ideia do sarau Todos por Um é que é todos por um evento. Então, o artista que está se apresentando, ele conta com outro artista que já se apresentou para ajudar ali na logística, para filmar, para gravar, para poder organizar o público, para ajudar numa troca de figurino. Então, a ideia do sarau é uma troca, onde ora você é o artista, ora você é o espectador. Então, a gente trabalha nesse conceito de todos por um e um por todos, para que o evento acontece. E esse evento nasceu lá na experiência das oficinas, onde a gente não tinha equipe para nos ajudar. Então, ou a gente se ajudava, ou o evento não aconteceria. Então, Todos por Um nasce nessa expectativa dessa troca mútua. Então, em janeiro, a gente tem o Todos por Um. Em fevereiro, a gente tem o Carnaval, que é o bloco Maracatosco, que é um bloco que já sai há 22 anos. E há 22 anos, né, o bloco nasceu um ano antes da entidade, porque a gente sai desde 2001 com o bloco, né? Então a gente tem esse apego e nasceu como uma brincadeira descontraída de quem gosta muito de carnaval, e a gente compreende também que carnaval é política pública, carnaval também é espaço de resistência, de manifestação. O ABC Paulista está há 8 anos sem carnaval, escola de samba, né? Não sai nas avenidas, e o bloco Maracatosco sai todas as terças-feiras de maneira autônoma, sem recurso, sem patrocínio, porque a ideia é brincar o carnaval. E isso foi exemplo também para outros blocos. Então o Maracatosco hoje é pai de muitos outros blocos na região, e a gente também luta por um carnaval de rua da região no ABC Paulista. Em março, a gente tem o Cidade Ateliê. O Cidade Ateliê é um evento ligado às artes visuais, onde os artistas ligados à pintura, ao grafite, à xilogravura, todas essas artes visuais participam de uma grande feira, isso também em praça pública, porque a Arca gosta muito de estar na rua, então a gente também realiza em praça pública esse evento, Cidade Ateliê, que é quando a cidade vira um grande ateliê a céu aberto. Então isso para a gente também é um evento muito bonito, tem uma plasticidade muito, e a gente agrega artistas de toda a região. Então estamos em março, né? Em tem abril, evento o ano inteiro. O ano inteiro. Em abril, a gente tem o Negro Universo, né? Em abril não é o Negro Universo é em maio, ali fazendo ao 13 de maio, né, uma alusão. A gente faz todo
uma estrutura de eventos que dá conta de tocar na questão antirracista, nas pautas antirracistas. Então, são um leque de atividades, né? Em abril é o mês de aniversário da entidade, então a gente sempre faz eventos ligados ao aniversário da cidade. Em junho a gente faz a evocação aí às culturas populares, ou aí a gente faz, né, toda essa questão das fogueiras. Então é muito interessante como a gente traz a questão da cultura popular também em junho. Em julho a gente faz a expedição artística, que é onde a gente sempre vai visitar, por conta de ser mês de férias, algum outro lugar para trocar experiência, que a gente chama de expedição artística. Em agosto a gente faz aí, né, toda uma série de eventos ligado também ao folclore brasileiro. Né? Em setembro, a gente tem o Festival de Cenas Curtas, que é um evento ligado ao teatro. Em outubro, é o OEIO, que é o evento ligado às crianças. Em novembro, a gente retoma a pauta dos negros, né? Do Negro Universo, faz toda essa... E em dezembro, a gente fecha aí fazendo um grande festejo de final de ano. Então, a gente tem evento para o ano inteiro. Olha, se tinha alguém que não tinha despertado ainda a curiosidade de conhecer a Arca, isso acabou agora, imediatamente, depois de todo esse calendário rico que você passou para a gente. Bom, a gente conversou tanto e ainda temos muito a falar, né? Foi um papo tão bom que passou o tempo e eu nem percebi. A gente vai precisar fazer um intervalinho bem rápido e daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista e mais informação. Até já. Voltamos para um segundo bloco de entrevistas nessa edição do Alesp Cidadania, que hoje conhece o trabalho da Arca, a Associação Ribeirão Pirense de Cidadãos Artistas. Já conversamos bastante com a Fernanda Henrique no início do nosso programa e agora também temos aqui conosco o Ottoni Pedro, que também é diretor e fundador da Arca. Muito bem-vindo, muito obrigada pela participação. Obrigado, o prazer é meu. Uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente falou bastante no primeiro bloco, né, de todos os trabalhos que vocês realizam. A Fernanda contou pra gente o calendário inteiro de programação de vocês, de janeiro até dezembro. Nesse segundo bloco, eu queria começar perguntando se vocês ainda têm desafios para continuar fazendo um trabalho, esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Hoje, na sua visão, Ottoni, qual que é o seu principal desafio? Olha, a gente sempre foi uma associação muito preocupada em ter uma inserção social, uma inserção na cidade, nos debates da cidade. Mas eu penso que o maior desafio mesmo é manter essa chama acesa, que seja dentro da Arca ou fomentando novos projetos, novas associações, novas formas mutuais dos artistas, dos cidadãos estarem, né, vivendo essa cidade. Então a gente tem essa preocupação, acho que o maior desafio é que as próximas gerações, elas sigam esse caminho, né? Que a gente acredita que é um caminho que leva a um aprimoramento do artista enquanto cidadão e do cidadão enquanto artista. Então a gente acredita muito no nosso modo de fazer as coisas, mas a gente não quer que esse modo se petrifique só no nosso, a gente quer que esse modo vá se aprimorando com as próximas pessoas que vêm. E quando a gente fala novas gerações, não significa exatamente pessoas mais novas que a gente. Podem ser novas gerações também de pessoas com outras experiências, pessoas mais velhas, enfim. A novos gente tá interessados. Aberto para isso. Novos interessados, exatamente. Acho que e existe alguma preocupação financeira de manter a associação viva hoje? Essa preocupação acho que é a preocupação de todo mundo, né? No Brasil, no estado de São Paulo, em Ribeirão Pires, enfim. Essa é sempre uma preocupação. O ideal é sempre que a gente tenha uma autonomia financeira, né? Quanto mais autônomo é a entidade, a associação, acho que mais a gente pode viver a nossa realidade, o nosso dia a dia da forma que a gente imagina. Mas esses desafios também são importantes para a gente usar a nossa criatividade, né? Então, a gente procurar novos projetos, novas formas de parceria, novos editais, se qualificar para isso também é um desafio, né? Sempre
sempre presente para todos nós. Pensar em novas estratégias, de repente, talvez seja mais isso. Aliás, além de todo o trabalho, talvez essa também seja uma outra função do terceiro setor, né? E acho que tem sido, Bruna, o grande desafio do terceiro setor é lutar por políticas públicas. Né? Acho que o Ottoni falou muito bem disso, como a gente quer que as novas gerações, né, tenham essa chama acesa, e para isso a gente tem que lutar agora, no presente. E é por isso que a Arca, além da sua atuação artística, né, da sua atuação estética, com a sua produção artística, cultural, a gente também atua nos conselhos, né? Eu também faço parte, sou presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Ribeirão Pires, também participamos do Fórum de Cultura, para que a gente possa, de fato, fortalecer as políticas públicas para a cultura, como a Lei Paulo Gustavo, que ainda é uma lei emergencial, mas o Plano Nacional da Lei Aldir Blanc, ele é fundamental para que entidades como a Arca e outras entidades também possam nascer. É fundamental que exista políticas públicas como essa. E aí eu queria aqui aproveitar a oportunidade para agradecer, né, o deputado dessa casa, Teonílio Barba, que é um deputado parceiro da Arca, dessa entidade que tem tanta luta aí. A gente vem contado também com os deputados, e as entidades contam também, né, com as emendas parlamentares, com a atuação e a defesa dos deputados nessa Casa de Leis, para que o terceiro setor seja visto, seja respeitado. Então isso é muito importante para que a gente possa avançar, né? Para que a gente possa sonhar. É necessário que agora, no presente, a gente tenha uma atuação muito firme. Isso me chamou muita atenção. As duas falas, na verdade, de vocês dois, né? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia de que o futuro vai demorar muito, né? Que vai ser algo para depois, que às vezes a gente não precisa se preocupar agora. E, na verdade, o futuro a gente constrói hoje, né? A cada minuto, a cada hora, todos os dias. É isso que vai despertar, de repente, o interesse desses novos interessados ou dessas novas gerações, né? Eu queria aproveitar para perguntar para você, Ottoni, como é que você acha que está isso realmente em Ribeirão Pires? Como é que está esse retorno e esse interesse da população lá do município? Qual que é a parte social, a importância social que vocês têm para o município? Então, eu penso que a gente tem uma característica muito de faça você mesmo, a gente vai lá e faz. Isso é muito bom, a gente usa muita criatividade, mas a gente precisa institucionalizar algumas práticas. Em que sentido? Que, por exemplo, um deputado que seja sensível a isso, né, já que a gente está falando de emendas, que ele vá lá, veja essa experiência nossa ou outras experiências, e que ele pense uma forma, né, legislativa, não só das emendas, mas também de políticas públicas, de leis, que fomentem esse tipo de prática, que proteja esse tipo de prática, que não seja uma coisa isolada. Eu acho que a Arca tem a principal função social dela na cidade é isso, a gente mostrar que a gente é capaz de agir com independência, sem estar preso em nenhum tipo de compromisso que não seja o compromisso da cidadania, o compromisso da arte, o compromisso social com as pessoas. Fora isso, a gente tem atividades, assim, falando mais diretamente, a gente tem algumas atividades muito importantes, muita coisa com as crianças, né, que é uma preocupação da Arca, a Fernanda falou um pouco da nossa agenda cultural, ela envolve sempre as crianças, não só os eventos que são para as crianças, mas todos os eventos nossos são para as crianças, são para todos, né? Então isso daí é muito importante. Enfim, São quantos assistidos hoje? Vocês têm uma ideia? O município inteiro vai para a Arca. A Arca tem uma característica das pessoas se sentirem pertencentes. Isso é muito legal, né? Porque às vezes tem gente que a gente não vê há anos e fala, eu sou da Arca, né? Então as pessoas têm esse sentimento de pertencimento. Uma vez da Arca, sempre da Arca, entendi. Não tem jeito, a gente passa anos sem encontrar com alguém, né? E a gente transforma nossos projetos em obras, né? Por exemplo, a gente tem uma inserção importante no carnaval de rua, aqui no estado de São Paulo. Muitas vezes as pessoas nem conhecem essa história, mas a gente manteve um bloco. Antes dos blocos serem esse fenômeno em São Paulo, na capital, a gente já tinha retomado isso em Ribeirão Pires. E muita gente que organizou blocos aqui em São Paulo participou desse processo com a gente lá em Ribeirão Pires, lá na Arca. Então, acho que a gente vai deixando esse legado. Cada ponto da nossa agenda vira uma obra, e quem participou dessa obra passa a ser também uma espécie de membro da
da nossa associação. Então, acho que isso é o legado que a gente vai deixando por onde a gente passa. Aproveitando que você estava falando em política pública, né, na importância disso, tem hoje alguma ação que esteja em andamento que você possa citar? A Fernanda, que é a nossa conselheira de cultura, ela pode falar melhor sobre isso. Vamos lá, Fernanda. Mas, assim, notadamente, a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo foram essenciais, ainda que tenham sido, né, feitas às pressas por conta da pandemia. Eu acho que mostrou um caminho que vai além dessa necessidade urgente da pandemia, que era mais de sobrevivência, mas agora a gente para um outro caminho, que é um caminho da sustentabilidade das iniciativas culturais, iniciativas artísticas, e que pode ter uma penetração maior do que normalmente tem, que fica muito restrito a alguns círculos, algumas classes sociais. Eu acho que esse tipo de política pública, ele rompe um pouco isso. Essas barras. A Arca, em especial, a gente está com um projeto muito bonito aprovado, a gente teve a honra de ser aprovado, né, na categoria de diversos, 2 projetos da entidade, de que escolher um dos 2, e isso foi uma honra para a gente, porque mostra a nossa capacidade de organizar as nossas ideias, de projetar aquilo que a gente quer transformar em arte. Então, a gente está com o Festival de Cenas Curtas, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo no nosso município, que a gente aqui no trâmite, né, assinando o contrato, é um recurso pequeno em vista da grandiosidade da quantidade de tarefa, mas é um pontapé inicial. Ribeirão Pires é uma cidade que não tem histórico de edital, é o segundo edital na história da cidade, uma cidade com mais aí de 5 anos de existência, é o segundo edital que artistas podem concorrer, e a Arca foi contemplado com o Festival de Cenas Curtas, que é um festival que pretende reunir uma série de artistas e fazer a divisão desse recurso. Então, fomos contemplados, a ideia agora é selecionar artistas com cenas curtas de teatro para apresentar no festival, que vai ser lá em setembro. Organizar tudo isso no município. No município. Ele nasceu em Papiacaba, o Festival de Cenas Curtas, e agora ele em continuidade na cidade de Ribeirão Pires. Então, nosso grande projeto que a gente ficar, né, debruçado nos próximos meses é para que a gente possa fazer excelência aí esse Festival de Cenas Curtas, com uma categoria muito séria. Esse Festival de Cenas Curtas vai acontecer em 1 dia, em 2 dias? Como é que foi dividido isso? Quantos artistas vêm participar? Quantas cenas? Vocês já sabem ou eu estou muito ansiosa? Você está... Estou no tempo certo? Isso a gente teve que colocar tudo lá descritivo no nosso projeto. A ideia é que a gente faça pelo menos em 3 dias de festival, como a abertura, a Arca tem essa pegada muito regional. A gente está na cidade de Ribeirão Pires, que é localizada na região do Grande ABC, que são 7 cidades. Então, a gente vê muito valor troca regional. Então, a ideia é que o festival tenha sua abertura, mesa de discussão sobre políticas públicas com as 7 cidades unidas, porque nos interessa pensar o fazer artístico ligado com a nossa região, né? De maneira que a gente possa tratar da estética, mas também da cidadania, da função social da arte. Então, o festival tem essa característica. Vamos ter aí 2 dias de cena e com encerramento aí com o grupo convidado de teatro para abertura também, o encerramento com uma banda, para que a gente possa também ter esse momento de descontração. A ideia é que pelo menos 15 cenas sejam contempladas. Claro que a gente pode ter uma margem ali de organizar isso de acordo com o recurso, mas a ideia é que esses grupos sejam contemplados a tempo de fazer uma produção, de se organizar e também de fazer a gente costuma falar, né, da roda girar, né? Nós fomos contemplados, isso vai ajudar a entidade a fomentar a nossa agenda e também fazer com que a roda da prosperidade ali gire em torno de outros artistas também. Isso que eu ia perguntar com relação aos artistas. Além do público, eles ganham incentivo, algo mais? Algum prêmio? Na verdade, a gente vai fazer uma divisão de recursos efetivamente. Então, ótimo. As cenas selecionadas, a gente vai contar com uma curadoria, né? Vamos abrir uma inscrição com tempo hábil para mandarem os seus projetos. A curadoria vai avaliar e cada grupo que irá participar vai receber um recurso. A gente ainda vai divulgar, né, qual que é o valor. É simbólico, é claro que é simbólico,
mas é estratégico também, inclusive para a gente poder mostrar para a administração pública que é possível fazer essa divisão e tratar os artistas como trabalhadores. Então isso tem sido uma pauta principal, além de lutar para que os equipamentos de cultura da cidade permaneçam vivos, né? A gente tem uma preocupação hoje lá, o palco da cidade ele está em risco de ser demolido, então a gente também tem organizado os artistas e se auto-organizado para lutar para que os espaços públicos, eles continuem sendo públicos e eles continuem sendo acessíveis a todos os cidadãos, porque a Arca tem uma coisa que parece passar batido, né? Associação de Cidadãos Artistas. E é tão forte quando na formação você consegue se compreender como artista, mas também como cidadão, porque nos interessa saber de saúde, nos interessa saber de moradia, transporte, educação. É palco para arte, mas também é palco para educação, para informação, para tudo aquilo que os cidadãos têm direito. Exatamente, porque a gente se coloca na cidade, né? A gente é artista e vive a cidade. Então, a gente precisa também de uma cidade acolhedora. A Fernanda estava me contando aqui desde o início da Arca, né, de quando eram 40 assistidos, a transformação que a Arca sofreu ao longo de todos esses anos. Você, na sua vivência, Ottoni, tem alguma ideia, tem algo que te marcou ao longo da sua caminhada dentro da Arca? Algum caso emblemático ou alguns casos emblemáticos? É difícil, assim, de mensurar, porque, na verdade, a gente tem vivido isso, né, nesses últimos anos todos, né, a gente foi formando nossa família, nossos amigos, todos em volta do que é a Arca. Então, cada momento da nossa vida, ele está ligado com o que a Arca faz. A gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente faz na cidade é a Arca que está fazendo, né? Mas eu acho que, especialmente, o resgate da cultura popular, a gente tem um projeto que é o Bloco Amigos do Saci, que faz essa discussão do folclore, né, brasileiro, e um projeto que a gente ganhou, um projeto de pontinho de cultura, que tinha e que a gente fez esse projeto dentro da escola estadual Felício Laurito, né? A gente fez esse projeto dentro do Felício Laurito, diretamente com as crianças, num espaço que a escola tinha apartado, mas era um espaço dentro da escola, e eu acho que isso é uma experiência que foi fundamental. Acho que se a gente conseguisse repetir isso dentro das escolas, dentro dos levar para outros municípios, talvez, porque não? Sim, seria genial, porque realmente impacta na vida das pessoas. E a gente encontra esses meninos, já não tão meninos, não tão meninas, já adultos, adolescentes, e eles lembram e comentam, então é muito. Mas por que esse em específico você citou? Por que esse em específico mexeu com você? Me conta. Eu pensei assim de citar uma coisa que era importante, que foi a Fernanda que fez, foi a Mariana, foi a Vera. A gente também tem o Rafael lá, que é um artista incrível, mas principalmente dessas 3 mulheres que têm sido à frente, né, a cara da Arca, e como foram elas que realizaram basicamente essa. Eu acho que é bem emblemático para a gente, que a gente tem, sem muito planejar isso, a gente tem uma associação bem avançada nisso, né, que prevê e realiza isso da participação das mulheres, preocupação com o gênero, preocupação com a diversidade, isso daí sempre é uma característica nossa. Então, quando você perguntou, eu tentei puxar alguma coisa e eu puxei foi isso. E para você, Fernanda, alguma lembrança de alguma vida impactada ou de algumas vidas que foram transformadas por conta de algum projeto ou alguns projetos da Arca? Eu dei sorte, né, Bruna? Porque enquanto ele estava falando, eu fui pensando. Eu falei, se a Bruna me perguntar, eu já sei o que responder. E aí acho que o Ottoni vai concordar comigo que a gente vivenciou isso juntos, né? A gente tem a sorte de a Arca conseguir circular alguns estados, né? A gente tem conseguido sair um pouquinho para fora também, e a gente teve a oportunidade de algumas vezes ir para uma cidade lá em Minas Gerais chamada Cordislândia, junto com a Congada do Ditinho, que é uma congada de São Bernardo do Campo, mas que nasceu lá em Cordislândia. E a congada na cultura popular, ela tem uma importância religiosa, uma importância de cidadania muito grande.
E quando nós fomos com essa experiência da Arca e com os bonecos gigantes, lá para a Cordislândia, e a gente traz nos bonecos também essa diversidade, né? O Rafael Clemente, que é o bonequeiro, ele trata isso com muita delicadeza. Então levamos 2 bonecos gigantes, de mais de 3 metros de altura, bonecos negros, para a Cordislândia, onde a maioria da população eram pessoas pretas. E Minas Gerais, né, muito morro, muita subida, a gente saiu com a congada para poder passar nas casas. Então a congada passava na casa dos enfermos e aí fazia ali uma oração, resgatava as pessoas ali, né, para o convívio. E a gente com aqueles bonecos, uma das cenas mais bonitas foi ver a gente subindo, e eu estava carregando o boneco, né? E vendo as crianças descendo, correndo. Parece o meu pai, parece com a minha mãe. As crianças abraçavam aquele boneco. E aquilo foi tão emocionante, tão emocionante. Até eu me arrepio. Foi emocionante demais. Fico até emocionada agora de falar que criou uma magia. E o boneco é muito pesado. Né? A gente normalmente trabalha com o boneco carregando no máximo 1 hora, descansa um pouquinho, porque dói mesmo, né? Tem um peso, tem uma carga. Nós ficamos, eu e o Tony em especial, 4 horas com o boneco segurando, porque não parava de chegar criança, chegar gente e queria ver o boneco, abraçar o boneco. Então aquilo foi tão mágico que a gente não percebeu que ficamos 4 horas. Depois sentimos a dor. Né? Mas na hora ali... Mas era mais a preocupação de não quebrar aquele encantamento das crianças. Era uma coisa tão fascinante. Deixar essa emoção fluir. É verdade. Né? E aí essa importância, né, de ser uma entidade preocupada com tudo isso. E aí aproveitar aqui também, agradecer a Yara, que é a coordenadora da SOS Racismo, aqui da casa. Estamos aqui a convite da Yara, que é muito preocupada, e isso é muito interessante, porque a partir do momento que a Yara assume a coordenação, a SOS Racismo e a LESP fica muito mais perto de Ribeirão Pires. Eu não me recordo antes de quando que a LESP esteve tão perto ali de debater cidadania de frente, ter essa coragem de dar esse protagonismo. Então hoje a Arca tem, depois de 22 anos de trajetória, essa oportunidade de protagonizar esse momento aqui com você, Bruna, e com toda essa equipe, graças a SOS Racismo, que tem se preocupado em colocar as mulheres pretas, as entidades ligadas ao movimento antirracista no centro do debate. Incrível. Você estava citando um acontecimento em específico, né, que foi extremamente especial, mas eu acredito também, Tony, que só o dia a dia de vocês, também nesse dia a dia vocês devam sentir essas emoções. Você estava citando, de repente, ali o resgate do bambolê, das brincadeiras de peão. Hoje, no momento em que a garotada está só na internet, só no celular, de repente vivenciar ali uma brincadeira de taco no meio da rua? Delícia. É incrível. Como é que é isso? É incrível, mas eu acho que ainda mais incrível do que isso é quando vem os pais, os avós, e vêm ensinar pra gente brincadeiras também, né? Porque às vezes... aconteceu? Sim, muitas vezes. De chegar uma brincadeira que você não conhecia? Sim, até porque essas coisas, assim, a gente vai perdendo diversidade. Quando todo mundo vai reproduzindo o mesmo comportamento, a gente tem uma vantagem que a gente conversa mais fácil. Hoje você conversa com qualquer pessoa do mundo inteiro, não precisa nem falar a língua, porque já traduz lá para você, mas você vai perdendo diversidade, né? Então é fascinante porque as brincadeiras, às vezes a mesma brincadeira tem características muito diferentes de uma vila para outra, de uma experiência para outra. Se a pessoa veio do Nordeste, se a pessoa veio de Minas Gerais, se a pessoa está há muito tempo em Ribeirão Pires. Então é incrível isso. Você lembra de alguma brincadeira nova que chegou para você, que num determinado momento você não conhecia? Fiquei curiosa, estou perguntando só por mera curiosidade. Então agora eu não sei te dizer assim, mas sempre tem alguma coisa, um jeito de fazer que é diferente. Um jeito da mãe, um jeito da avó, da tia-avó. Um jeito de fazer o pipa que é diferente do que a gente está acostumado. Um jeito de, exatamente, pular elástico, né? Pular sempre elástico, tem uma novidade. A música ser diferente, a música para pular corda é diferente. Sempre tem alguma coisinha. Em Ribeirão Pires, vocês ainda têm essas brincadeiras no dia a dia das crianças? A gente, na verdade, luta muito para colocar isso como pauta. Tanto que a gente está tramitando aí, querendo trazer esse projeto, se essa rua fosse minha, que é ir para os bairros em parceria com as associações Amigos de Bairro, para a gente trazer isso de volta. Isso já acontece? Isso acontece, né, quando a gente se organiza para ir até os bairros. Mas o financiamento ele é fundamental, porque como a gente precisa sustentar as nossas famílias, a gente acaba trabalhando
né, para ter a devolutiva financeira que é necessário para a sobrevivência em outros espaços e acaba dando espaço para essas ações ali no nosso período de folga. E a gente queria muito que isso fosse central, que voltasse a ser central para que no contraturno escolar as crianças tivessem acesso às brincadeiras, né, para que os adultos, isso que o Tony falou, muitas vezes, isso aconteceu milhares de vezes, quando a gente chegava, por exemplo, com um peão. Não conheciam o peão. As crianças não conheciam, mas os pais não deixavam nem as crianças brincar, porque ficavam o tempo inteiro brincando com o peão. E isso é muito legal, voltava a ser criança, essa possibilidade. E aí a gente criou, qual é a minha preferida, que é uma gravação que a gente faz, né, de registrar em vídeo, qual a brincadeira preferida que aquela pessoa tem, que é uma maneira da gente ter um banco de dados para que a gente possa reproduzir essas brincadeiras e para que a gente possa ensinar, mas também ter salvaguardado esse arquivo com essa diversidade ali na cidade ou na região. Além de ser uma brincadeira para as crianças, eu imagino também que seja um momento muito especial para a família como um todo, né? De aproximação, porque muitas vezes você tem mãe solo que não tem tempo de brincar com seus filhos, ou famílias que estão correndo ali na correria do dia a dia, né? De trabalho e tudo mais. De repente, ter uma oportunidade como essa na porta de casa, na rua de casa, sem querer aproxima, né? E é incrível porque, assim, um pai e uma mãe, quando todo pai e toda mãe quer ser referência para os filhos, né? Quer que os filhos superem, mas quer ser uma referência. E quando o pai e a mãe apresentam uma brincadeira ou mostra que é melhor do que o tio lá que foi ensinar a brincadeira, o pai é melhor no peão do que eu que fui lá ensinar a criança a apresentar o peão, isso dá um orgulho na criança, naquele pai, naquela mãe, e isso gera também, acho que um fortalecimento desses laços da família. Acho que isso daí é... E o orgulho do território, né? A gente atua muito nas favelas, né? A gente tem uma parceria com o MDDF, que é o Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores de Favela de Santo André, e a gente leva tudo isso para as comunidades. E como é a recepção? É de maneira emocionante. Primeiro porque a gente sempre leva música, né? A gente tem a música como carro-chefe também, a gente tem uma radiocicleta, que é uma bicicleta adaptada, né, com uma caixa de som, que é o nosso veículo de comunicação. Então a gente sempre está com a radiocicleta, com os instrumentos e com os bonecos. Então as nossas atividades sempre têm essa estética. E isso chama muito atenção e a gente consegue transformar aquele beco onde a criança mora em um espaço lindo de brincar. A gente transforma a viela num espaço de brincar. Então a gente também consegue ressignificar o território, porque a criança não sabia que ela poderia brincar de amarelinha naquele chão. Então quando a gente risca a amarelinha e começa, depois que a gente sai, a amarelinha permanece e aquelas crianças continuam reproduzindo e fazendo daquele espaço que só seria o beco, só seria também um espaço de brincar. Isso tem sido uma coisa muito bonita, que a gente tem conseguido deixar a nossa marca, né, que é ressignificar o território, em especial esses territórios que... Mas vou brincar onde? Tá aqui, né? Um beco é possível brincar de amarelinha num beco, é possível brincar de elástico, né? Isso sempre é possível. Para a gente arrebatar o nosso bate-papo, falamos de passado, falamos de futuro, o que vocês pensam para adiante, o Tony? Sempre eu começo. Não, se a gente está encerrando, eu queria agradecer muito aqui, né, o espaço. A gente não está acostumado a estar na TV aqui, então dá um certo nervosismo, mas agradecer a recepção de toda a equipe, a sua recepção aqui foi muito bom. E o que vem por aí é a Arca cada vez mais forte, a gente com mais inserção na sociedade e transformando as vidas das pessoas, transformando as nossas próprias vidas. Cada vez que a gente tem um contato com alguém, a gente se sente evoluindo e a gente acredita que as pessoas também estão. O espaço público precisa ser utilizado. Isso, acho que é a melhor forma de combater a violência, é a utilização do espaço público, né? A gente não tem que passar pelas nossas ruas correndo para se esconder dentro de casa. A gente tem que viver dentro da nossa casa, viver dentro da rua, no nosso trabalho, na nossa escola. Todos os lugares têm que ser lugares prazerosos, lugares de arte, lugares de cultura. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Otoni, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês e parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Esse foi o Alesp Cidadania, mais uma edição. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever essa ou outra edição, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Tchau!